Fala galera, beleza? Estamos de volta, mais um vídeo com mais uma lenda do nosso futsal. Você sabe aí quanta gente boa a gente recebeu e agora a gente tem mais uma lenda para conversar e trocar uma ideia, que é o goleiro Franklin, que fez história aí, jogou diversos mundiais, multicampeão por onde passou, e hoje vai relembrar um pouco dessa trajetória com a gente. Tudo certo, Franklin? Tudo jóia, Guilherme. Agradeço o convite. Espero poder passar tudo aquilo que você tem o desejo, as pessoas que vão estar vendo esse vídeo têm o desejo de que sempre fica aquela curiosidade. Então, estou aqui para a gente bater um papo. Eu tomo café, você deve estar tomando um chimarrão, né, Guilherme? Então a gente troca. É um paulista com um gaúcho, mas vamos embora. Daí já queria começar te perguntando como é que foi o teu início no futsal? A gente estava conversando nos bastidores, como é que foi aquele começo, mas como é que foi iniciar? Porque a gente sabe que o futsal ainda não é tão profissional quanto o futebol, não circula cifras tão grandes quanto no futebol. Muita gente começa no futsal, mas vai para o futebol, e tu não, tu fez a tua carreira no futsal, e foi um multicampeão no futsal. Como é que foi o começo disso? Então, Guilherme, por vezes, né, as pessoas acabam vendo, né, e simplesmente a parte da seleção, as coisas que deram certo, e é isso que vai trazer realmente um repertório, né? Mas o início sempre ele tem as suas dificuldades, não é tão simples assim mesmo. Se nós pegarmos os grandes atletas de futebol de campo, a gente vai, por vezes, encontrar uma dificuldade gigante até eles se tornarem o que são. Eu sou de Osasco, uma cidade junto de São Paulo, cheia de dificuldades, e eu era um menino que com 14 anos teve que trabalhar para poder ajudar a família. Meu pai tinha uma condição de pagar aluguel, de levar comida para nossa casa, mas era isso, não conseguia mais do que isso, até porque eu tinha uma irmã que necessitava de remédios, enfim. Então, assim, o meu início, eu comecei trabalhando numa empresa de amianto chamada Eternite. Ela fazia caixa d'água, telha, enfim. E com 14 anos eu comecei a trabalhar nessa empresa. E essa empresa tinha uma equipe de futsal, de adultos, não tinha categoria de base, não tinha nada. E eu sempre fui apaixonado por bola, isso desde quando eu nasci, né? E sempre no gol, engraçado, né? Você nasce com esse desejo. E aí eu ia no clube da empresa, vê-los treinar, né? Tudo adulto, 28 anos, 30, 35, enfim, e jogava o campeonato de Osasco. E por vezes acabava o treino deles, que era mais amador, então trabalhava o dia todo e treinava à noite. E quando acabava o treino, eu pedia para eles chutarem no gol. Eu ia no gol e falava, pô, chuta, chuta mais forte, é sempre aquele meu jeito. E teve um dia eu cheguei para o capitão do time lá, o pessoal falou, pô, eu não posso me inscrever no campeonato? Aí eles pensaram, falaram, pô, mas você é muito magro. Eu tenho 1,81, na época eu já tinha 1,80, mas muito magro. E a bola era mais pesada também. Até que eles conversando chegaram a um denominador, falaram, ok, deixa aí, meu pai trabalhava na empresa também, eles falaram, deixa o filho do Franklin, deixa como quarto, quinto goleiro. Para mim, já era o suficiente, né? Eu queria estar no grupo. Só que aí eles começaram, desculpa, eles começaram a jogar o campeonato de Osasco, aí um goleiro teve problema, o outro não estava tão bem, o outro faltou no jogo, e eu tive que entrar. E aí eu entrei bem, nós ganhamos o jogo, só que, claro, sempre fica aquela, nossa, o menino deu sorte, né? Porque com 14 anos, então no jogo de adulto, foi bem, tira ele, bota ele no banco de novo, ou nem no banco. E aí entraram os outros goleiros, não foram tão bem, até que um deles falou assim, ó, coloca o filho do Franklin de novo. E eu entrei e fui bem novamente. Por fim, eu acabei jogando o campeonato. E a gente foi campeão de Osasco, e em São Paulo, você ganha o campeonato, vamos dizer, que é da cidade, que é mais regional ali, você cria o direito de jogar o campeonato paulista do interior. Você pega todo o interior de São Paulo, né? Eu jogava contra equipes de Bebedouro, todo o interior, Ribeirão Preto, enfim, é um campeonato paulista à parte de um paulista que pega o estado todo. E aí, nesse campeonato, que é no mesmo ano, a gente chegou na semifinal. Só que eu não tinha o mínimo dos requisitos necessários, que era ter 15 anos de idade.
Aí teve a semifinal, foi tudo em Campinas, aí teve uma reunião entre eles, se ia permitir eu estar jogando as finais ou não. E aí a maioria falou, não, deixa o menino jogar, né? Acabei jogando esse campeonato. A gente não foi campeão, mas ali eu comecei a ficar conhecido como um menino muito novo. Tinha vencido o campeonato de Osasco e tinha chego nas finais do Campeonato Paulista do Interior, que deu a liberdade de jogar o Campeonato Paulista efetivo, que aí era com as grandes equipes, né? E aí o trajeto foi indo, foi até que nos anos seguintes a Bandeirantes começou a passar os jogos ao vivo. Na época tinha o Ricardo Prado e Milton Neves e Ricardo Prado. E eles passavam a TV Jovem Pan, que era mais ali para o estado de São Paulo. E aí eu comecei a ficar conhecido por muito jovem estar jogando com adultos, né? E nós chegamos na final do Campeonato Paulista, eu fui destaque, a gente foi campeão em cima do time que mais investia, que era o Palmeiras, ginásio lotado, aquela torcida que é apaixonada pelo clube, e a gente com um time de empresa, pequenininho, de Osasco, tinha 5% da torcida, a gente ganhou do Palmeiras por 2 vezes, ali eu realmente fiquei conhecido. Mas o meu início foi trabalhando, estudando, e treinava junto com isso. Foi na equipe lá em Osasco, que era de uma empresa que fazia caixa d'água, telha, enfim. E tu esperava, por exemplo, que, tu mesmo disse, o jogar bola era uma parte da empresa onde tu trabalhava. Tu esperava que jogar esse campeonato ter esse destaque todo a ponto de, depois dele, tu fazer uma carreira como atleta de futsal? Não, Guilherme. Eu tenho uma linha de raciocínio que eu nasci com ela, sabe? Eu entendo que a gente está nesse mundo de passagem. Então, tudo aquilo que eu tenho desejo, independente de saber o final dele, eu encarava. É uma coisa que acontecia muito na empresa e a gente dava risada, porque na época, a gente muito moleque, tinha algumas situações que os meninos, não, eu não vou. Exemplo, né? Faltava uma telefonista, eu trabalhava nos serviços gerais, eu trabalhava de fazer no catálogo da empresa. Fazia fotocópia, fazia catálogos, tudo a lista de preços, era tudo nós que fazíamos, os meninos ali de 14 anos. Mas faltava uma telefonista, um de nós tinha que ir. Faltava o rapaz que distribuía os documentos na fábrica, um de nós tínhamos que ir. Então, nessa linha, eu comecei a encarar tudo. Até a questão, tem que trabalhar telefonista, que tem aquela brincadeira, não, mas esse serviço não é para mim. Eu falei, não, eu vou, eu quero entender o que é ser telefonista. Aí eu, na época, para distribuir documentos na fábrica, eu ia para entender o que era a fábrica efetiva. Então, uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça é encarar desafios, situações diferentes, independente de eu saber se vai dar certo, se vai haver um crescimento, mas sempre encarando, porque o futuro a gente não tem um controle sobre ele, mas a gente tem um controle sobre a nossa ação naquele momento. E eu tinha uma paixão por esporte, mas tinha que trabalhar, e a forma que eu vi de estar com essa paixão guardada e ao mesmo tempo trabalhando, ajudando minha família, era jogar no time da empresa. Eu encarei. Agora, claro, eu encarei, mas não imaginava. Eu buscava, sim, eu tinha esse sonho, né? E uma coisa que eu falo até para as pessoas que trabalham comigo hoje, eu falo, olha, acredite no teu sonho. Você tem algum sonho? Pô, vai lá e faça, Guilherme, que aí vai acontecer de uma forma X ou Y, mas alguma coisa vai acontecer através da tua atitude. E foi isso que eu fiz de menino, sabe? De adolescente ali mesmo. E quando é que vira a chave para ti? Quando é que tu olha e tu vê, agora deixou de ser uma segunda ação, eu estava na empresa trabalhando agora, eu acho que dá, porque agora eu estou vivendo de futsal de fato e agora eu vou conseguir fazer isso aqui. Quando é que vira essa chave para ti? Então, quando eu estava na empresa, que eu comecei a ter essa visibilidade, o São Paulo me chamou para fazer um teste no futebol de campo. E aí conversei com meu pai e falou, bom, vai lá fazer o teste. Se você me perguntar, quando eu cheguei lá no Morumbi para fazer o teste, tinha um monte de goleiro. E eles precisavam de um goleiro para o infanto juvenil, que era a minha idade, e um para o juvenil.
E nunca mais vou me esquecer. A gente fez o teste num campo muito próximo ali do Morumbi, o Pequeninos do Jockey, que fica bem próximo, era um campo ali onde eram feitos esses testes, os primeiros testes. A gente, muito garoto, você está naquele ônibus lotado de gente com o mesmo sonho que você, é difícil você pegar e acreditar que vai dar certo. A primeira coisa, a gente, como ser humano, é falar, poxa, isso não vai dar certo. É muita gente, é muita concorrência, eu não vou passar. E só poxa, muito difícil. E você tem que ter sorte também, porque você entra num coletivo, né? 11 contra 11, você tem que torcer que o seu time seja ruim, que vá bastante bolas no gol, e o melhor, que você consiga defendê-las também, né? E eu fiz esse primeiro teste, e aí, pô, todo garoto tem esse sonho, um nervoso absurdo, e aí no final de tarde, aí reúne todo mundo e fala, olha, quem vai ser dispensado? Aí vai uma lista lá gigante. E meu nome não apareceu, sinal que no outro dia eu tinha que estar lá novamente. E assim eu fiz, e no outro dia eu passei também, até que aconteceu algo que eu falei, puxa, isso já é muito para mim. A gente ia fazer um teste final, nós estávamos em 4 goleiros, isso ia sair um para infanto e um para juvenil. Nós fizemos o teste dentro do Morumbi mesmo, nunca mais esqueci o nome do treinador de goleiro, o professor Gilberto, que me ensinou muito, e os profissionais estavam lá. Então, você imagina, ser garoto, ali eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, você estar ali, né, e junto com os profissionais, na época o goleiro era o Gilmar, que hoje é um dirigente, depois veio o Rojas, depois veio o Zete. E aí ele fez o teste final conosco. Para você ter uma ideia, eu não tinha grana nem para comprar luva. A luva era uma luva lisa, e aí eu olhei aquelas luvas do Gilmar, nunca mais esqueci também, marca o Esporte. Falei, cara, que luva linda e tudo. E para segurar a bola era mais difícil com a luva que eu usava, mas enfim, era o que eu tinha. E graças a Deus eu acabei passando. Então aí eu fui jogar futebol de campo, que eu treinava de manhã, de tarde, à noite eu treinava o futsal, continuei na Eternit e estudava, fazia técnico de administração de empresas. E assim eu fiquei. Ali eu comecei a acreditar que era possível, né? Puxa, eu estou no campo do São Paulo. Mas assim, Guilherme, eu nunca me empolguei, né? Porque a gente, quando é muito jovem, a gente se empolga. Pô, eu sou o cara. Eu nunca tive isso comigo. Eu sempre fui muito pé no chão, sabia das dificuldades que ia ter, mas ali eu já era grato, porque, puxa, eu estava jogando futebol de campo, jogando futsal. Então a bola fez parte total da minha vida. E ali eu comecei a pensar, falei, puxa, isso pode dar certo, né? Mas foi nesse momento, né? E como é que rola essa virada, assim, tu tá no campo, óbvio que tu ficou na empresa e ficou jogando, por que não, por que momento que o campo deixa de ser e o futsal vira, porque no futsal tu é o cara que vai pra seleção, tu é o cara que é campeão do mundo, que disputa 4 mundiais, quando é que rola essa virada de não ser o campo e ser o futsal? Então, aí eu fiquei no São Paulo durante 3 anos e pouquinho, eu fiquei no São Paulo. E começou a ter uma visibilidade muito grande o futsal dentro do estado. Aí eu não esqueço mais o nome do gerente de futebol de São Paulo, o nome dele é Geraldo. E aí eu comecei a aparecer muito na TV, jogando futsal. E eu era atleta do futebol de campo de São Paulo. E nesse momento eles me chamaram, falou, Franklin, você já está nos juniores, né? A gente já cheguei a fazer alguns jogos com o aspirante, na época tinha o campeonato do aspirante, que era aqueles profissionais que estavam lesionados, estavam se recuperando, jogavam no aspirante, e ao mesmo tempo o aspirante estava lá esperando qualquer situação para estar no profissional, então estava muito próximo. Nesse momento eles me chamaram e falou, olha, não dá para você jogar futsal e jogar futebol de campo, você vai ter que escolher. Bem nessa fase, o Palmeiras veio atrás de mim e falou assim, olha, se o São Paulo não aceita você jogar futsal, nós aceitamos, porque o Palmeiras tinha um time de futsal forte e futebol de campo sempre foi forte, na Taça São Paulo, enfim.
E aí eu falei, o que que eu pensei? Falei, então, ok, eu vou sair de São Paulo, vou jogar no Palmeiras Campo e vou ficar no semana que eu tomei essa decisão. O Geraldo, claro, as pessoas falam, né? Caiu no ouvido dele que eu ia para o Palmeiras. Ali ele chegou para mim e falou, olha, Franklin, eu falei para ele que não iria ficar no futebol de campo, só que aí ele falou, olha, nós ouvimos que você provavelmente vai para o Palmeiras, que é o nosso grande rival, então a diretoria entendeu que dessa forma você vai ter que pagar para sua saída, vai ter, pelo investimento que nós fizemos em você durante esse tempo, e ali começou a dificultar a minha liberação. Bem nesse momento, estava na Eternit, eu recebi uma proposta para jogar em Santos, que é muito próximo de São Paulo. Gente que nasceu em São Paulo, pegar a estrada para trabalho é muito comum, né? Santos dava 1h30 da minha casa, de casa até lá para treinar e voltar. Para mim, sempre achei próximo. Nesse momento, eu não tinha carro. Meu carro era bem velhinho. E uma equipe do Portuários, até o Neymar, ele jogou ali nesse clube, é um clube milenar que tem lá em Santos, me fez uma proposta, porque um dos patrocinadores era da marca Fiat, e eles me fizeram a proposta de me dar um carro 0 km. Eu falei, caraca, eu nasci em Osasco, ferrado, aí de repente não tinha casa própria, vivia de aluguel, tem uma proposta, olha, vem jogar aqui futsal, sai da Eternit e nós vamos pagar em dólar e você vai receber um carro 0 km. Ah, eu empolguei, né, Guilherme? Falei, tá bom, São Paulo, você não quer me liberar? Fica com a minha liberação aí, eu vou jogar futsal. E ali, quando eu encarei de vez, falei, o futsal agora tem que dar certo, né? E essa equipe, ela não durou muito, até o Deco, que depois eu vim encontrar, eu joguei na Espanha, vim encontrar ele jogando futebol de campo no Barcelona, campeão de Champions League e tudo. O Deco jogava no Juvenil do Portuários, meio campo, que depois veio jogar no Fluminense e Sim, tudo. sim. E aí eu falei, não, vou jogar futsal, aí eu defini, né? E o futsal na época não era tão profissional ainda, a gente treinava só à noite. E depois que eu saí do Portuários, que infelizmente durou pouco tempo, a equipe, eles tiveram problema, questão de Porto, aí eu fui para o Banespa, que era uma excepcional equipe que tinha em São Paulo, ganhava a maioria dos torneios. Era um sonho jogar no Banespa, para quem era de Osasco, jogar no Banespa, em São Paulo, em Santa Amaro, era um sonho. Então, bem nessa época foi quando eu cortei a questão futebol de campo e vou ficar no futsal. Tu falou, assim, dessa questão do Banespa, desse outro clube do Portuários lá que tu jogou. Uma coisa que a gente vê no futsal muito, pelo menos quando eu vou conversar com amigos meus que não acompanham a modalidade, por que o cara não joga no Grêmio? Por que o cara não joga no Inter? Porque tem o Corinthians, né? O Corinthians tem um time de futsal. E muitas vezes acontece o quê? Os times de futsal são patrocinados por empresas, e quando as empresas resolvem parar, seja por questões financeiras, seja por não haver mais interesse, o time acaba terminando. E daí muitas vezes a pessoa não consegue nem se apegar no time. Como é que Uhum. tu vê isso, sim, essa questão de muitas vezes não ter clubes que vão com projetos muito longe, que dura pouco tempo, na questão de envolvimento da torcida com o futsal? Olha, eu vou te falar que uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida, na minha carreira, foi, na época eu jogava na internet, jogar contra o Palmeiras, que era patrocinado pelo Fercani Formaturas, ele fazia formaturas em São Paulo inteiro, um cara apaixonado pelo futsal. O Palmeiras em si não fazia um investimento efetivo, ele cedia ginásio, cedia uniforme, cedia essas situações. E eu vou te dizer que foi uma das maiores alegrias, apesar da a minha torcida era pequenininha e a do Palmeiras fez um espetáculo absurdo. Depois eu tive a oportunidade de jogar no São Paulo e nós fomos campeões paulistas também. A torcida do São Paulo lotou o ginásio em São Paulo. E Corinthians eu joguei no meu início, né? Até eu falei errado, eu não fui do Portuário direto para o Banespa, eu fui para o Corinthians e do Corinthians eu fui para o Banespa. Então fui numa época do Corinthians que investia um pouquinho e aí eu fui para o Banespa e voltei no final da minha carreira para o Corinthians, que é maravilhoso você jogar com a torcida. Nossa, chegava no Parque São Jorge, tava ali aquecendo, a Gaviões da Fiel atrás do gol,
fazia uma festa. E, claro, todas as torcidas que o Corinthians tem, né, uniformizada, eles estavam ali, as finais, uma festa absurda. E eu tive também o privilégio de jogar contra o Inter Ubra. Lá no meu início, nós ganhamos, eu estava no Banespa, nós tiramos o Inter Ubra, e absurda a torcida do Internacional também. Então, assim, para nós, eu que fui atleta, as minhas maiores emoções foi justamente quando existia a torcida do campo junto, né? A gente sabe que às vezes tem uma ou outra pessoa que destoa, que quer brigar, essas coisas, mas no geral, o que a torcida do campo faz é absurdo, né? A gente viu agora mesmo a torcida do Flamengo no Maracanã, né, jogando contra o Atlético Mineiro. Eu fiz uma final em 97 da Liga Nacional, eu jogava no Banespa contra o Atlético Mineiro, no Mineirinho, tinha 26 mil pessoas. Cara, que festa! Você imaginar, você ser um atleta de futsal, pisar na quadra, aquela torcida do Galo, eles são loucos assim também. É a coisa mais linda do mundo. Eu falo, eu fico arrepiado porque eu me recordo daquela final. E não tem como, tá, Guilherme? O jogador que fala aquela torcida, você pisar na quadra contra ela, não tem como o jogador não dar uma tremidinha. Depois você esquece, né? Depois você não tá mais nem aí para a torcida, mas até iniciar o aquecimento, você olha aquilo, você fala, cara, que coisa mais linda do mundo. Então, isso eu dei alguns exemplos, tá, de torcida. É uma pena, mas é que os dirigentes, para que o futebol de campo aconteça no futsal, tem que ter um dirigente apaixonado pela modalidade, pelo futsal. A gente sabe que o futebol de campo ele abrange muitas situações, né? E por vezes precisa ter alguém contribuindo nessa organização paralela ao futebol de campo. No Corinthians, eu joguei alguns anos lá, a gente fazia os testes no CT do Corinthians, os testes absurdos, né? O que todo jogador de campo tem, nós tínhamos também no futsal. Foram anos maravilhosos que eu tive lá, não tinha atraso de salário, tudo organizado, que é uma situação que por vezes você jogando com time de camisa acontece, porque as receitas se misturam, né? Então tem que ser algo pautado em organização para dar certo. E infelizmente não teve ainda essa pessoa que ficasse muito tempo, né? Eu falo pelo Corinthians ali, tinha o Fausto, que era um cara apaixonado, que era o diretor da modalidade, que brigava muito com o presidente do Corinthians para que a coisa acontecesse. No entanto, que o Corinthians está até hoje com investimento menor, mas continua brigando na Liga Nacional. Eu, no meu modo de ver, tem que ter sim uma política paralela ao futebol de campo, não misturando as receitas. Precisa de patrocinadores externos? Precisa. Agora vamos lá, né? Tá no Rio Grande do Sul. Eu trabalho no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eu tenho uma marca como a minha construtora hoje. Puxa, eu quero divulgar. Se eu tivesse a mínima condição de investir numa camisa de futsal, tem a camisa do fulano de tal da empresa X e tem a camisa do Grêmio, qual que eu vou investir? Eu quero a do Grêmio, que é o que vai me trazer retorno, que é o que a torcida vai estar junto. Não tenho dúvidas disso. Mas, durante o percurso, eu vi muitos patrocinadores não conseguirem ter êxito, porque aí essa receita ela tem que entrar numa conta clube. Então, a minha empresa construtora em bloco, por exemplo, ela vai colocar R$100. Ela tem que colocar numa conta clube. E essas receitas, elas se misturam. E, por vezes, não vai para o destino final, que é para o atleta de futsal. Então, assim, fazendo a política transparente, organizada, eu tenho certeza que dá certo. E, puxa, imaginar, né? Jogar em Porto Alegre, Grêmio contra o Internacional. Caraca, a final de Liga Nacional, né? É um espetáculo, né? Eu conversei com o Ortiz, que nós fizemos um jogo festivo aqui em Jaraguá do Sul, hoje eu vivo em Santa Catarina, lotado a arena, aqui de Jaraguá, que é linda a arena, e eu estava conversando com o Ortiz, que tem até filho que joga futebol de campo, e nós estávamos justamente mencionando sobre isso. Você imagina se as equipes de camisa, pegar Grêmio, Internacional, Atlético, Corinthians, e mesmo aquelas que estão iniciando Juventude, teve uma época que tinha um time de futsal, eu joguei contra o time de Juventude, até o goleiro era o Ângelo, que é aí de Caxias do Sul, que nós jogamos um Mundial junto. Então, assim,
Eu adoraria que tivesse, mas eu acredito que tem que melhorar a política realmente administrativa para acontecer isso, sabe, Guilherme?